Vamos juntos, irmãos, para Mateus, capítulo de número 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós estamos estudando o discurso, o sermão mais longo de Jesus, o chamado Sermão das Oliveiras, do Monte das Oliveiras, e também conhecido como o Pequeno Apocalipse, ou seja, a palavra de Jesus a respeito dos últimos dias ou dos últimos tempos. É importante entender a expressão utilizada aqui. Nós começamos a ver na introdução, no início do capítulo de número 24, que a expressão consumação do século ou últimos dias, na Bíblia nem sempre aponta para a segunda vinda de Cristo, necessariamente falando, embora nós saibamos que essa doutrina claramente é ensinada nas Escrituras. Mas capítulo 24, nós temos a chave para entender o porquê a palavra de Cristo ela é digna de confiança, inteira confiança. Na realidade, o contexto aponta direto e imediatamente para aquilo que aconteceria com Jerusalém, que matou profetas e apedrejou os que foram enviados para pregar a palavra do rei. E a palavra então vem claramente dada ou diretamente dada, entregue a Jerusalém como prenúncio ou anúncio de um juízo próximo que aconteceria no primeiro século da era cristã. Qual a chave para a gente entender tudo isso? Apenas uma revisão que se faz importante, capítulo 24, quando Jesus se retira do templo, versículo de número 1, os discípulos se aproximam dele e a expressão de perplexidade sempre foi a mesma nos dias de Salomão, as mesmas nos dias em que o segundo templo conseguiu ser reconstruído. Isso agora, tendo uma linha histórica aqui traçada, o segundo templo ele conseguiu ser reconstruído quando os israelitas eles voltam do exílio da Babilônia. Eles passaram lá 70 anos e nos dias de Esdras e Neemias as reformas acontecem. Mas esse templo chamado segundo templo, ele ganha uma dimensão maior quando nos dias de Jesus, um rei chamado Herodes, ou nos dias que antecederam a encarnação do Verbo, a chegada de Jesus no mundo, um rei da Palestina chamado Herodes, que gostava de grandes construções e gostava de impressionar muito os seus súditos com estas grandes construções, ele então torna o segundo templo mais suntuoso, admirável do que o próprio templo de Salomão. Então a construção ela foi muito grande. A construção ela era extremamente marcante na cidade de Jerusalém, que construída sobre um monte, ela tinha um crescimento e lá no topo você tinha então o suntuoso templo, o grandioso templo de Jerusalém. O que é que gira em torno de toda essa situação? Os discípulos ainda estão admirados e Jesus está lá, e eles tentam mostrar as construções do templo para o mestre, e ele responde no versículo de número 2 o seguinte: vocês não estão vendo tudo isso aí? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Vejam só, um templo que equivalia, eu já disse a vocês, mais ou menos uns 6 a 7 estádios do Maracanã. Jesus Cristo diz que aquilo que eles estavam vendo e tentando atrair o olhar de Jesus, para que Jesus também admirasse a construção do templo, era algo grande mesmo, irmãos, era algo de impressionar. Jesus disse: vocês estão vendo tudo isso aí? Eu afirmo solenemente para vocês que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso para um judeu era o fim dos tempos. É a grande chave aqui para a gente entender tudo. Para o judeu, o templo de Jerusalém ser destruído era o mesmo que a consumação dos séculos. Acabou tudo. Se esse templo vai cair,
não tem mais esperança. E aí nós olhamos a pergunta-chave aí, para a gente entender a sequência do capítulo 24 e 25, versículo de número 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Jesus então sai do templo, vai para o Monte das Oliveiras, e os discípulos se aproximam dele. E em particular, eles então pedem a Jesus: dize-nos quando sucederão estas coisas. Ele não está falando aqui da segunda vinda de Cristo, não. Eles querem saber quando é que aquela palavra profética de Jesus iria se cumprir. Qual seja, a destruição do templo. E que sinal, veja só, haverá da tua vinda e da consumação do século. Se você não entender a expressão vinda e consumação do século ligada à palavra profética de Jesus, então você vai ter que concordar com aqueles que disseram que tudo que Jesus falou aqui não se cumpriu, que tudo que Jesus profetizou aqui, os judeus convertidos, os seus discípulos, os seus apóstolos, que foram perseguidos, que foram mortos nesta esperança, tudo aquilo ali foi balela ou uma palavra vazia de Jesus para enchê-los de esperança. Quando na realidade, de fato, tudo o que Jesus falou aconteceu. No ano 70, primeiro século da era cristã, não ficou pedra sobre pedra. Jesus é o profeta. Por isso que a palavra de Jesus é digna de confiança. Jesus é o profeta, o verdadeiro profeta. E por isso tudo aquilo que ele diz para a igreja deve ser digno de confiança. Nós devemos aceitar como a palavra da verdade, porque o que aconteceu com Jerusalém, Jesus diz, acontecerá em uma proporção ainda maior quando ele retornar. Então vejam só como isso é interessante. E aí Jesus, ele prossegue no versículo 4 e diz: olha, vejam que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, muitos se apresentarão como Cristos, e foi o que aconteceu naquela época, quando Jerusalém foi tomada. Jesus disse, nós vamos ver mais adiante, fujam da cidade. E aí surge um profeta, o Flávio José, historiador judeu, ele cita isso, e o profeta diz, escondam-se no templo. Vejam só, o contrário do que Jesus falou. O povo deu ouvidos ao falso Cristo e morreu. Assim ainda hoje, aqueles que dão ouvidos aos falsos profetas anticristos morrerão, que não abraçam a pura e simples, porém poderosa palavra de Cristo, não escaparão do dia do juízo. O que está em jogo aqui, o que está em torno aqui do que Jesus está falando, é a segurança e a proteção da sua própria igreja, que ele havia afirmado anteriormente, não prevalecerão, o inferno não vai prevalecer contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que é que nós vamos ver hoje então? Nós vamos ver, a partir do versículo de número 15, Jesus Cristo, continuando o que nós já aprendemos. Ele fala sobre tribulação, ele fala sobre o ódio e a perseguição que seria promovida contra os cristãos, ele fala sobre o amor de muitos que se esfriaria, ele chama os crentes à perseverança, e ele diz que o evangelho, ele seria pregado, o evangelho do reino, versículo 14, seria pregado por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então o fim viria. Naquela época, o mundo daquela época compreendia Oriente Próximo, Antigo Oriente Próximo, e as regiões ali da Europa, onde o Império Romano dominava. O evangelho chega até ali. Quando o evangelho atinge aquelas regiões e cidades e nações, povos, então vem o juízo de Deus contra Jerusalém. Vamos prosseguir agora o versículo de número 15 e aprender um pouco mais. Talvez você nunca tenha analisado o capítulo 24 sob essa perspectiva, porque nós temos a tendência de tomar textos isolados da Bíblia, mas muito mais importante do que ler a Bíblia toda, notem bem o que eu vou falar, é importante ler a Bíblia toda, mas muito mais importante do que ler a Bíblia toda, porque tem muita gente que não é crente, e quando ele vai discutir com você, ele diz, olha pastor, eu já li a Bíblia toda. Muito mais importante do que ler a Bíblia toda é conhecer a mensagem da Bíblia. E então, muitas vezes, os textos, porque são tomados de maneira isolada, eles então são interpretados da maneira errada. Quer um exemplo?
Quando nós queremos falar do céu, nós citamos primeiro aos Coríntios 2. Por quê, pastor? O senhor sabe como é, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ali não está falando nada sobre céu. Está falando sobre mistério que antes estava oculto. Depois leiam com cuidado. E que Paulo, quando esteve entre os coríntios, não usou linguagem de ostentação nem sabedoria, porque decidiu nada saber entre eles senão Cristo Jesus e este crucificado. E aí ele vai dizer que o mistério oculto pelos séculos agora se tornou revelado pelo Espírito. E aí vem a citação do Antigo Testamento, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí você lê o versículo seguinte e diz, mas Deus nolo revelou pelo seu Espírito. Pronto. Então, se você toma um versículo isolado, você cria o que nós chamamos daqueles versículos famosos no mundo evangélico, porém mal interpretados. Capítulo 24 e 25 também, muitas vezes, porque tomamos versículos isolados do Evangelho de Mateus, passam a ser mal interpretados, e às vezes nós corremos o risco de pensar que esse tempo ainda aqui, ele vai acontecer do mesmo modo, obviamente será ampliado, mas não podemos esquecer que aconteceu, a palavra de Cristo se cumpriu. Então vamos lá, no versículo 15, eu vou ler até o versículo 31, não sei se a gente vai analisar todo, mas nós vamos começar a ver sim. Capítulo 24, a partir do versículo 15 diz, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vulo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Oremos ao Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Dá-nos a graça de compreendermos a mensagem da Bíblia, porque ela é a Tua palavra. Ajuda-nos a encontrar nela a âncora da nossa salvação, que é Cristo, o nosso verdadeiro profeta, que por Sua palavra e por Seu Espírito nos ensina a Tua vontade, ó Senhor, para a nossa salvação. Abençoa a Tua igreja, anima a Tua igreja, conforta o Teu povo à medida em que nós conhecemos a história da nossa redenção e aprendemos como Cristo Jesus, verdadeiro profeta, mas também sacerdote e rei, viveu por seu povo e ainda hoje intercede continuamente por ele.
como rei, é aquele que guarda, governa e destrói os seus e os inimigos de seu povo. Ajuda-nos, ó Senhor, a continuarmos juntos, aprendendo a palavra. Que nesta noite haja também o despertar dos corações daqueles que têm vindo e que têm ouvido a voz do Evangelho, que se convertam e sejam salvos pelo poder da Tua graça e do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, como é que segue o sermão de Jesus, versículo de número 15? Vamos ler. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Eu me atropelei aqui, me perdoe, vamos ler de novo, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus está falando aqui, ou citando o profeta Daniel. Ele está usando a expressão o abominável da desolação, ou o abominável do sacrilégio do lugar santo. Ele está citando aqui a profecia de Daniel, Daniel 9, Daniel 11, Daniel 12, quando ele fez referência ao que aconteceria com Jerusalém, porque mais uma vez, não dando ouvidos às palavras do profeta, cairia sob o domínio de uma nação pagã. Nos dias em que a profecia de Daniel se cumpriu, a assolação abominável aconteceu. O que era isto para o povo de Deus? Era a profanação do culto ou da religião. Toda nação, quando dominava outra, estabelecia como sinal de seu próprio domínio a retirada dos deuses do povo dominado e a colocação de seus deuses. Daniel profetizou a respeito do domínio do Império Macedônico, governado ou liderado por um rei chamado Antíoco Epifânio. O que foi que esse rei fez? Quando ele dominou Jerusalém, e esta dominação provocou a chamada revolta dos Macabeus, você vai encontrar o relato histórico no livro dos Macabeus, primeiro livro de Macabeus, o livro histórico, não é inspirado, mas você pode consultá-lo a título de informação histórica. Você vai notar que Antíoco Epifânio, o que é que ele faz? Ele marcha sobre Jerusalém. Ele coloca os ídolos ou os deuses gregos, ele coloca uma imagem de Zeus, o principal deus da Grécia, no templo de Jerusalém, e ele sacrifica um porco, um animal imundo para o judeu. Isso gera uma grande revolta, e essa revolta dos Macabeus, ela é provocada pela abominação desoladora, sacrílega, promovida pelas nações pagãs. O que é que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo que isto estava para acontecer à semelhança do que disse o profeta Daniel no lugar santo, no santo lugar. Por isso ele diz, quem lê, entenda. Lembra o que eu falei para vocês? Muito mais importante do que ler a Bíblia toda, é importante conhecer a sua mensagem. Jesus está falando de algo que aconteceria. Ele faz uma referência a algo que os judeus abominavam, porque os exércitos romanos, eles tinham as suas bandeiras, as suas insígnias, e eles tinham o costume de venerar ou adorar as suas marcas, que geralmente eram produções ou imagens de águias. Então, quando eles entram em Jerusalém e toda a agitação começa a ocorrer, a grande guerra dos judeus acontece, liderada e promovida pelos zelotes, um partido religioso judeu que acreditava que o Messias prometido, Jesus, seria um grande guerreiro e libertador político. O que é que ele fala então? Isso está para acontecer. Isso vai acontecer. E quando se aproximar este dia, vocês vão ver o sinal. Olhem só. Vocês vão perceber que os romanos, eles vão profanar o lugar santo. O que vocês devem fazer? Vocês leram comigo no versículo de número 16. Então, os que estiverem na Judéia, notem lugar específico, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, versículo 17, sobre o eirado, que era um lugar muito aprazível nas casas dos judeus, lugar mais fresco, numa região muito quente. E quem estivesse lá, não descesse para tirar de casa coisa alguma, porque não ia ter tempo.
E quem estivesse no campo, versículo 18, não voltasse atrás para buscar a sua capa, que era uma indumentária tão importante para os habitantes do deserto. O que acontece naquele período? Entre 66 e 68 depois de Cristo, os relatos históricos comprovam que os cristãos, atendendo a palavra de Jesus, deixaram Jerusalém e foram para os montes. Quando Jerusalém caiu, os cristãos não estavam mais lá. Quando Jerusalém caiu, atendendo a palavra de Cristo, eles saem da Judéia, ou seja, da região da Palestina, e eles têm a proteção do Império Romano, porque eles estavam para invadir e destruir tudo. Eles atendem a palavra de Cristo, e Jesus diz isso com muita clareza, porque quem ficasse iria sofrer. Versículos de 19 a 21, vamos ler? 19 a 21. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Ai das que estiverem grávidas naquele dia, disse Jesus, porque será um tempo de muita angústia. Ai das que estiverem amamentando naqueles dias, porque sabemos as mães que estão amamentando ou grávidas têm maiores dificuldades de locomoção. Vejam como é importante a gente entender a mensagem de Cristo aqui, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lembro que quando eu cheguei recém-casado lá em Recife para estudar no seminário, um dos meus professores, eu fui apresentado, e aí disseram, olha, esse é um novo seminarista, um calouro que está chegando e já veio casado. Aí ele olhou para mim e disse, e agora, o que é que você vai fazer? Porque Jesus falou, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E aí eu fiquei sem entender o que ele queria, porque não tinha nada a ver com o que ele estava citando. Não é geralmente isso que a gente faz? Muitas vezes, inadvertidamente, quando alguém quer casar e diz, e se Cristo voltasse? O que é que você ia fazer agora? Oxente, ia para o céu. Não tem nada a ver isso aí. O que Jesus está falando aqui é de um contexto terrível de perseguição, que jamais aconteceria na história. É importante a gente entender isso aqui, irmãos. Por quê? Porque nenhum acontecimento específico, local, em tão pouco tempo dizimou tanta gente. Nós vamos ver mais adiante, você pode falar, mas pastor, o Holocausto, estima-se, exterminou 6 milhões de judeus. O regime de Joseph Stalin exterminou, estima-se, 20 milhões de pessoas. Mas olhem o tempo, o período de tempo em que isso aconteceu, nas estimativas estabelecidas. Jerusalém cai em pouco tempo. E o que acontece em Jerusalém é algo terrível. Eu vou citar aqui para vocês, mais uma vez, porque isso é importante. A narrativa, a conclusão da narrativa de Flávio Josefo sobre a destruição de Jerusalém e do templo. É sério isso, vejam só, irmãos. Concluindo, diz Josefo, o número daqueles que foram levados cativos durante toda essa guerra foi cerca de 97 mil. E o número daqueles que pereceram durante o período de todo o cerco atingiu 1.100.000 em uma só cidade. Jerusalém estava repleta de gente, porque quando se comemoravam as festas, todo mundo se dirigia para lá. Quando a cidade ficou cercada, fechada, ninguém mais entrou e ninguém mais saiu. Vejam só. A maior parte dos quais era realmente da mesma nação como cidadãos de Jerusalém, mas não pertencendo à cidade propriamente, pois a maior parte veio de todo o país para a festa dos pães asmos e acabou ficando presa de repente por um exército que inicialmente lhe causou tanta agonia que a seguir lhe sobreveio a destruição pela peste e logo depois tão grande fome que a aniquilou mais rapidamente. Vocês podem adquirir os livros de Josefo já em língua portuguesa, A Guerra dos Judeus ou A História dos Judeus, e vocês vão ver que é um judeu, historiador antigo, que não era cristão e que lutou nessa batalha, mas por conta da sua bravura, por um primeiro momento foi preservado pelos romanos e depois ele pôde historiar tudo o que ele viu. Os relatos são tão marcantes, irmãos, e o que é que nós começamos a ver? Que as evidências, as provas externas fora da Bíblia confirmavam tudo aquilo que Cristo já havia dito com muito tempo de antecedência.
Há uma descrição tão triste do cerco que faz lembrar quando Nabucodonosor cercou a Babilônia. Ao relato de uma mãe que estava amamentando o seu filho, e ela faminta, ela deixa de amamentar o seu filho e ela mata o seu filho. E depois ela corta o seu filho no meio, e ela assa o seu filho, e ela tenta repartir com os soldados com fome. Tamanho desprezo, quando eles viram a mãe fazendo aquilo, eles voltaram as costas contra ela. Então, irmãos, o que Jesus falou se cumpriu. E o que ele disse aqui com antecedência foi: olhem só, vejam, as que estiverem grávidas e as que amamentarem naqueles dias, elas sofrerão. Orem, versículo de número 20, para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, períodos de difícil locomoção, onde eles iam enfrentar grandes dificuldades, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo e até agora não tem havido e nem haverá jamais. Foi a destruição em pouco tempo de uma cidade completa, com mais de 1 milhão de pessoas, todas elas dizimadas pela guerra, pela peste, pela fome. Jesus então prossegue, e o que é que ele diz no versículo de número 22? Vamos ler? Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, Jesus diz claramente que existe um tempo, a hora, a data em seu calendário, quando ele então decide enviar juízo para uma nação. Nós estamos vivendo tempos em que nós somos lembrados das palavras de Jesus e devemos temer aquilo que estamos observando, mas quando Jesus nos diz e traz estas palavras, nós precisamos encontrar nelas grande conforto. E sabem por quê? Porque quando nós olhamos a nossa geração e nós pensamos assim: essa é a pior geração que já existiu no mundo, nós nos esquecemos que naqueles dias, todas as nações que cercavam Jerusalém, todas elas não serviam ao Senhor de toda a terra. Você pode dizer: mas pastor, a nossa nação tem em sua grande maioria cristãos, pelo menos manifestamente falando, eles dizem que são cristãos. Você sabe que essa grande maioria de fato não confessa a fé cristã. Mas observem que o Evangelho, ele surge com tanta força e poder quando este tempo, esta era e este século se consume, quando Cristo falou que chegaria o fim da era dos judeus. Porque eles não estavam entendendo que o seu propósito em guardar a palavra, em levantar profetas, em anunciar o Messias, seria a promoção da expansão do reino de Cristo. Eles não resistiram, ou eles não aceitaram, eles resistiram, e então chegaria o fim deste período. Jerusalém cairia, e com a queda de Jerusalém, os sacrifícios nunca mais aconteceram, sacrifícios. O templo, ele seria destruído e nunca mais seria reerguido. Talvez com estas manias, ou estas ideias escusas ou megalomaníacas de falsos profetas, como no Brasil, de tentar uma réplica mal feita do templo. Mas o templo no local nunca mais foi levantado. Eu não sei se você já parou para pensar, porque aqueles judeus mais devotos, eles choram nas muralhas de Jerusalém. Eles não estão chorando ali simplesmente por seus familiares que estão doentes, ou pela nação, eles não estão chorando ali por alguma tragédia que aconteceu. O choro e a lamentação deles, eis a razão porque ficou conhecido como o Muro das Lamentações, é porque eles não sabem onde está, depois da destruição do templo, o lugar santo, o santíssimo lugar, onde nenhum homem poderia pisar sem autorização. Lá está um domo que foi colocado pelos mouros, pelos árabes, os muçulmanos. Eles não conseguem subir, eles têm temor de entrar. Eis a razão porque eles lamentam e choram. A palavra de Cristo que não volta vazia se cumpriria. E por isso Jesus falou: eu mesmo abreviei os dias para que os meus escolhidos, eles fossem chamados.
Deus tem a sua data, a sua agenda, a sua hora, e a sua palavra profética ela é importante para preparar o seu povo para o seu retorno. Vejam só, nós temos toda a revelação em mãos. Vejam só, Jesus quebra com a sua vinda e o seu precursor, João Batista, 400 anos de silêncio entre os dias do profeta Malaquias até hoje. Deus nunca mais se calou. A nossa geração é a geração que mais tem ouvido a pregação do Evangelho. A nossa geração é aquela que tem experimentado a pregação do Evangelho de diversas formas, de diversas maneiras, onde homens têm sido levantados para pregar, onde a igreja tem enviado missionários para anunciar a palavra, e os cristãos ainda continuam sendo perseguidos e mortos. A nossa geração sofrerá maior juízo, sentirá maior peso quando Cristo voltar e então o juízo final se estabelecer. Essa palavra aqui nos chama a atenção para esta realidade e nos mostra de fato que tudo aquilo que Cristo falou se cumpriria. Versículo de número 23 e 24 agora, vamos ler? Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Abram comigo na primeira carta de João. João foi o último apóstolo a morrer. Ele não foi martirizado, mas ele morre já velho e ativo, pregando a palavra. E olhem só o que ele diz a respeito de seu tempo. 1 João capítulo 2, versículos 18 em diante. Versículo 18, 2:18 diz assim: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Vejam só, que última hora é esta, irmãos? João não estava falando ainda da vinda de Cristo, da sua segunda vinda. Ele está aqui preso à palavra profética de Cristo. A última hora era a proximidade da queda de Jerusalém, o juízo. A palavra de Cristo estava muito próxima, não poderia estar distante. Ele diz, como vocês ouviram, já é a última hora. O anticristo vem também, e agora muitos anticristos têm surgido. Eles saíram de nosso meio, versículo 19, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Agora, olhem só o que ele diz a partir do versículo 22 ao 26. Leiam comigo. Vamos lá. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. E isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Os apóstolos já enfrentavam os anticristos. Foi o que Jesus falou: se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios de engano, se possível, para enrolar, engodar, enganar os próprios eleitos. Se possível, não quer dizer que eles seriam enganados. João diz, vocês conhecem a verdade. Vocês sabem que nenhuma verdade procede da mentira.
Vocês conhecem a verdade, por isso eu estou afirmando, se eles não confessam o nome de Jesus Cristo, não deem crédito a eles. Jesus então mostra que nesse contexto, homens iriam se levantar tentando distorcer a palavra de Jesus. Aquela citação que eu fiz de José traz uma ideia clara para nós. Quando Jerusalém é cercada, a palavra de Cristo é: fujam da Judéia. Os falsos cristos então diziam: se escondam no templo. Eles estavam ainda presos àquilo que apontava para o Messias. Assim como os discípulos de Jesus ainda estavam admirados e queriam que Jesus ficasse admirado com as paredes do templo, com as colunas do templo, com a suntuosidade do templo, Jesus diz: olha, tudo isso vai cair. Essa era vai acabar. Cristo será vitorioso e trará juízo como rei àqueles que o desprezaram e se esqueceram de seu nome. Não se deixem enganar. Voltem para Mateus 24, versículo 25, ele disse: vede que vulo tenho predito. Eu disse para vocês isso. Jesus afirma claramente isto. Portanto, versículos de 26 a 28, Jesus diz: se vos disserem, eis que ele está no deserto, o Cristo, não saiais. Ou, ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Jesus então fala sobre juízo. Ele faz esta relação entre cadáveres e abutres, mostrando que onde os cadáveres estivessem, ali estariam os seus abutres prontos para comê-los. Uma referência a Jerusalém destruída e os romanos lá matando todo mundo, destruindo a todos, trazendo o peso da mão de Cristo contra aqueles que o rejeitaram. E ele diz: não se enganem, porque a vinda do Filho do Homem, ela será repentina. Essa vinda aqui seria então o quê? À luz do contexto. No contexto imediato seria a sua vinda em juízo, seria o cumprimento da sua palavra, seria aquilo que ele falou e disse, predito e que se cumpriria, mas também apontaria de fato para a sua segunda vinda, para o seu retorno, para aquilo que ele diz, e de fato ele falou: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou voltar, e quando eu retornar, todo olho verá. A sua vinda, ou a sua segunda vinda, portanto, será em carne, ela será visível, ela será universal, ela trará salvação, mas também trará juízo. Era tudo isso que envolvia um acontecimento tão próximo daquele povo, dos nossos antepassados de fé, para que eles jamais desacreditassem nas palavras do verdadeiro profeta. Finalmente, versículos de 29 a 31. Nós aqui chegamos no trecho mais difícil de se interpretar, porque alguns acreditam que esse trecho aqui ele está separado do sermão de Jesus. Vamos ver, 29 a 31. Vamos ler? Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A dificuldade da gente entender aqui esse texto é de não encaixar todo ele no cumprimento da queda de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, mas também de não separá-lo totalmente da narrativa, porque o que é que Jesus diz no versículo 29? Vejam só: logo em seguida a tribulação daqueles dias. Que dias? Os dias preditos à queda de Jerusalém. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Há relatos históricos, não somente de Joséfo, historiador judeu, mas também de Tácito, historiador romano, de que durante os dias que antecederam a queda de Jerusalém, o famoso cometa Halley,
Ele ficou pelo menos no céu sendo visto por cerca de 1 ano. Mas muito mais do que isso, o que acontece e o que Cristo utiliza aqui é a linguagem que é muito comum no Antigo Testamento, a linguagem dos profetas, para mostrar que aquele dia seria terrível. Vejam só, Isaías ele usa termos semelhantes. Vamos para Isaías capítulo 13, para fazermos uma comparação. Isaías capítulo 13, abram lá comigo. Vou forçar a cachola de vocês hoje à noite, para vocês não ficarem pensando em resultado de eleição, tá certo? Depois vocês podem ver isso. Isaías 13, vejam só a profecia contra a Babilônia. Aqui chama-nos a atenção a forma profética como Deus se revela, utilizando a linguagem simbólica ou metafórica, ou seja, ele descreve o juízo que viria. De que maneira? Falando que os próprios elementos da terra seriam abalados quando Deus manifestasse o seu juízo. Vejam só, Isaías 13, percebam como a linguagem ela se assemelha com o que Jesus falou, versículos 9 a 13. Vamos ler juntos. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas em constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Notem, a linguagem simbólica e metafórica se misturando com a realidade profética. É uma forma que os profetas utilizaram, inspirados pelo Senhor, para entregarem seus oráculos, para entregarem seus pronunciamentos de juízo. Assim acontece com Isaías, por exemplo. E aí não é difícil a gente entender, por exemplo, isso, quando nós olhamos a nossa geração e fazemos uma comparação bem rápida aqui. Quando alguém está passando por um processo de depressão, você já deve ter testemunhado isso em sua casa, ou aconselhado alguém que estava deprimido. O que é que acontece quando alguém está profundamente deprimido? O sol parece que não brilha. A lua parece que não tem claridade nenhuma. Tudo fica cinza. Imaginem a descrição, irmãos, feita por Jesus, então, para mostrar o que ia acontecer. Que beleza poderia haver naquilo que os judeus consideravam o centro, a sede de todo o mundo, onde Deus era adorado, agora sendo a cidade tomada e tudo sendo derrubado, queimado, destruído, fome, peste, não havia beleza nenhuma, a descrição seria terrível. Então mistura-se aí a força da linguagem para mostrar aos homens como o juízo de Deus é terrível. Apocalipse 6 nos faz lembrar isso. Apocalipse 6 descreve que quando o rei retornar, os homens impenitentes, eles clamarão que as pedras caiam sobre eles, escondendo-os da ira do Cordeiro e da ira de Deus. Então, às vezes, porque nós interpretamos rapidamente e não olhamos e não comparamos como Deus se revelou na história da redenção dos homens, nós então dizemos assim: olha, isso não se cumpriu naqueles dias. De fato, a descrição que a Bíblia nos dá, ela se cumpre quando os historiadores relatam o sofrimento e a agonia. E aqui é mera tradição, nós temos por aquilo que foi dito, que foi ouvido, que nos dias em que Jerusalém foi tomada, uma grande voz surge do templo e diz: fujam daqui! Cumprindo-se aquilo que Jesus Cristo havia falado. Porque, vamos voltar para Mateus 24, o sinal do Filho do Homem iria aparecer,
e todos os povos da terra iriam lamentar. Joséfo descreve que não só estavam os moradores de Jerusalém, mas gente de todas as regiões, judeus da diáspora, que estavam em outras cidades ou reinos. Eles lamentariam e veriam a glória do Filho do Homem. Aqui também nós temos uma aplicabilidade, sim, certa, clara. Nós não podemos fechar sobre aquilo que será no retorno do Rei, obviamente glorioso, semelhante. Foi assim que os discípulos o viram retornar à presença do Pai. Não está lá em Atos capítulo 1, versículo 9. Os discípulos de Jesus ficaram admirados, vendo Jesus então sendo assunto aos céus. Dois varões então os ladeiam e dizem: varões galileus, por que vocês estão admirados, olhando para as alturas? O mesmo Cristo que vocês viram subir sobre as nuvens, ele voltará a segunda vez, com poder e glória. O texto então finaliza, e aqui eu quero concluir agora, lembrando que o fechamento da palavra profética de Jesus é que naquele dia os homens concluiriam que de fato o Filho do Homem Jesus era aquele mencionado nas profecias de Daniel, e que ele enviaria os seus anjos com grande clangor de trombeta, e que ele reuniria os seus eleitos e ele os preservaria dos quatro cantos e de uma a outra extremidade dos céus. E ele continuaria a fazer isto até hoje, porque a sua igreja jamais seria destruída. O renovo do Senhor traria esperança para o seu povo, e é sob esta certeza, convicção e esperança que nós devemos avançar. Quais são as aplicações finais para nós aqui agora? Eu gostaria de mencionar pelo menos algumas delas aqui, e eu queria citar elas baseadas de uma forma muito simples, tomado pelas próprias doutrinas que nós confessamos. A primeira delas é que a Escritura nos fala sobre a segunda vinda de Cristo. E quando nós aprendemos aquilo que Ele cumpriu em Sua palavra, apontando para o fim, nós então somos lembrados que a Bíblia fala sobre a volta de Cristo, dizendo que ela será certa, lembrando-nos que ela será física, visivelmente universal, porque todo olho verá. Ela será repentina, porém não inesperada, porque a igreja aguarda o retorno de Jesus. Ela será gloriosa, conforme a palavra profética. Ele voltará sobre nuvens em glória, com poder e grande glória. Ele virá com os seus anjos, hostes celestiais, os seus anjos, e a Escritura diz que todo olho verá, ou seja, todos o verão. Os ímpios, eles irão chorar, eles irão lamentar, eles irão sentir o peso da mão daquele que eles então crucificaram. Mas os justos se alegrarão, os justos se regozijarão no Senhor, os justos contemplarão aquilo que sempre foi verdadeiro para eles, desde o primeiro dia, quando o Senhor tirou deles o pano de saco e cinza, e cingiu-os de alegria indizível no Senhor. E sabe por quê? Porque quando Cristo voltar, a redenção será completa. Quando Cristo voltar, todas as coisas serão restauradas, e haverá regeneração completa, não somente para o seu povo, mas a criação de um novo céu e de uma nova terra. Ele mesmo disse: eu tenho que voltar, porque eu preciso preparar um lar para vocês. E que também, quando ele voltar, ele vai impor de forma completa e definitiva o seu reino. A Escritura diz que Jesus regerá o mundo com vara de ferro. A Escritura diz que como rei, ele continuará sempre avançando e destruindo os seus e os inimigos de seu povo. E a prova disso é que nenhum reino na história que se levantou contra Cristo permaneceu de pé. Portanto, irmãos, não desanimemos. Não desanimemos ao contemplar o avanço do chamado Estado Islâmico. Não se sustentará por muito tempo. Cristo vive, Cristo é vitorioso, e Ele moverá homens e levantará reinos, para que nada que se levante contra Ele permaneça, subsista. De forma que a igreja de Cristo deve lembrar
que quando nós aprendemos sobre este tema, ele não nos faz esquecer a respeito da certeza que temos da ressurreição dos mortos, a certeza que temos do juízo final, a certeza que temos de que haverá sim fim do mundo, mas não para nós. Que a igreja deve orar sim, como Cristo ensinou: venha o teu reino. Que a igreja deve orar sim, como o Senhor ensinou: ora vem Senhor Jesus, que quer dizer Maranata. Que a igreja deve se desprender cada vez mais deste mundo e de seus valores, e com os seus filhos apontar-lhes para eles a realidade celestial. O céu, lindo céu, que tanto almejamos e cantamos para o Senhor. Cristo venceu, é o que a Escritura nos diz, e por isso Jerusalém cairia, e de fato caiu no ano 70, e a sua palavra é poderosa e certa. Essa é a mesma palavra, irmãos, que continua dominando e se espalhando pelo mundo. A nossa visão é muito pequena. Eu falo isso porque muitas vezes a nossa própria compreensão das outras coisas é muito pequena, é muito pequena. Nós às vezes não conseguimos nem discutir política, mas estamos brigando entre nós. A nossa visão é muito pequena. A nossa visão e a nossa compreensão é muito limitada, ela é parca. Mas o que a Escritura nos mostra é que se nós nos envolvermos, nós vamos perceber muito bem: Deus já constituiu o seu rei sobre o seu santo monte Sião. Salmo 2. Para que este rei fosse constituído, o templo precisava cair. Jerusalém precisava ser destruída, para que os homens entendessem que tudo aquilo que a terra significava apontava para ele. Então, se você quer conhecer Jerusalém ainda hoje, assim como eu tenho vontade de conhecer, quem sabe um dia eu não sou presenteado com isso, né? Já pensou que coisa boa? Vá por motivos históricos, vá por motivos turísticos ou acadêmicos, como é meu interesse, conhecer a terra, estudá-la. Legal saber onde Jesus andou, pregou os profetas, mas aquela terra, ela já cumpriu o propósito, porque Deus criou e levou o seu povo inicialmente para lá. Toda a terra, irmãos, que nega o nome do rei é maldita, e por isso Jerusalém caiu. Toda nação que volta suas costas contra o Senhor se torna maldita, porque não aceita o que o próprio Deus já estabeleceu em sua palavra. Ele já constituiu um rei. E por isso minha palavra final, baseada no Salmo 2, é: beije o filho, para que não se irrite. Se submeta ao rei Jesus, confie no rei Jesus. A palavra de Jesus não muda, não falha, jamais passará. Arrependa-se dos seus pecados e creia no rei Jesus, e por ele seja salvo. Faça isso, beije o filho, é a ideia de beijar o anel do rei, para que ele não se irrite, porque dentro em breve se lhe inflamará a ira, juízo final, fim do mundo, céu e inferno, e bem-aventurado todo aquele que nele se refugia. Vamos orar. Exaltamos o teu nome, Senhor, por tua palavra maravilhosa, que nos instrui, que nos anima e que nos revela como Cristo nosso Senhor, o Verbo que se fez carne, é o único que tem a palavra que não falha, porque ele não mente, a palavra que é digna de confiança, a palavra que transforma, que é poderosa. Eis porque, Senhor, não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eis a razão porque, ó Senhor, nós devemos continuar pregando o Evangelho, porque somente através da pregação e do testemunho do Evangelho, as estruturas do nosso país serão mudadas e poderemos contemplar de fato as mudanças que tanto desejamos.
Mas acima de tudo, ó Senhor, todas as vezes que testemunhamos e pregamos o Evangelho, nós estaremos anunciando que a igreja, ela já possui um governador, um rei, e ele não só domina sobre a igreja, mas ele é o Senhor de todo o universo, e ele governa tudo e todos. Nós te louvamos, ó Senhor, porque a tua palavra não nos esconde a realidade clara de que os nossos irmãos do passado, os apóstolos, os discípulos, as famílias contemplaram o juízo do rei contra Jerusalém, que matou profetas e perseguiu aqueles que foram enviados para anunciar a paz e a vida em Cristo Jesus. Não permitas, ó Senhor, que as nossas casas neguem o nome de Cristo. Não permitas, ó Senhor, que a tua igreja negue o nome poderoso de Cristo, mas seja destemida em pregar aos quatro cantos o retorno glorioso do Rei. Não permitas, ó Senhor, que a nossa nação continue voltando as suas costas para Cristo. Tem misericórdia de nós, Senhor, e salva a nossa nação. Venha, Senhor, o teu reino, seja feita, ó Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Abençoa, Senhor, a tua igreja e anima-nos à medida em que temos a plena consciência de que somos guardados pelo Senhor e estamos avançando cada vez mais, e que estamos crescendo cada vez mais. À medida em que o tempo passa, o teu reino é muito maior do que podemos imaginar. Quando olhamos na história, tantas e tantas famílias e nações que foram alcançadas pelo poder do teu evangelho. Certamente, ó Senhor Deus, a tua palavra nos diz que tu voltarás. E por isso, que a nossa oração sempre ela seja completada com a expressão bíblica de fé, amor e esperança. Maranata, ora vem, ó Senhor Jesus. É no nome dele que oramos, ó Pai. Amém.